Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Nossas Desculpas, Conflitos Desconfortáveis. O texto que serve como base para o nosso estudo é, na verdade, uma oração do profeta Jonas, no livro de Jonas, capítulo 4, verso 2, que diz assim: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo, eu gostaria de orar junto com você, pedindo que o Espírito Santo falasse ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor fala conosco. Ajuda-nos a podermos entender a mensagem que o Senhor tem para nós nesse dia. Envia teu Espírito sobre nós, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Jonas pregou durante todos os 40 dias de que o juízo viria sobre a cidade. Foram 40 dias aonde ele passava, a mensagem era simples: 40 dias e vocês serão destruídos. 40 dias e o juízo de Deus virá sobre vocês. 40 dias e vocês vão pagar por toda a maldade que fizeram em relação aos outros. 40 dias, 40 dias, 40 dias. Quando o 40º dia estava chegando, Jonas arranjou um lugar muito interessante, num ponto mais alto, provavelmente fora dos muros da cidade, para poder assistir de camarote o fogo descer sobre a cidade e a cidade ser destruída como Sodoma e Gomorra foram. Isso aqui é muito interessante porque é uma história que ela está em paralelo com o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O nosso profeta, o profeta Jonas, tinha conhecimento do que tinha acontecido a Sodoma e Gomorra. Ele também tinha conhecimento de qual tinha sido a postura do Abrão em relação à cidade. Mas assim como o Senhor Deus olhou para a cidade e não viu nem sequer 10 justos, Jonas deve ter pensado, aqui com certeza não tem. Ele nem sequer deve ter reparado naquilo que foi a resposta das pessoas da cidade em relação à sua pregação. Porque o texto bíblico diz que tanto o rei quanto os cidadãos da cidade, até mesmo os animais, ficaram em jejum e numa atitude de tristeza pelo pecado que haviam cometido. Eles se arrependeram dos seus pecados. Jonas está esperando lá de fora só para ver o fogo do céu cair e consumir aquela gente. Entretanto, o que vai acontecer é que uma planta vai crescer de forma miraculosa, é isso que o texto está dizendo, e vai fazer sombra para o próprio Jonas. E quando o Jonas está à sombra dessa mesma planta, esperando que o fogo caísse, o 40º dia passou. E quando passou esse 40º dia e o fogo não veio do céu, Jonas ficou chateado. E essa é a oração que ele faz para Deus. Ah, Senhor, foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. O que ele está dizendo é, Senhor, eu sabia que o Senhor é misericordioso, por isso eu não queria vir pregar para essa gente, porque eu queria que eles morressem. É isso que ele está dizendo. Aqui você entende o coração magoado e ferido de Jonas. É claro que se você parar para poder pensar, nesse momento, por exemplo, o mundo está olhando para aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza e tem estado indignado quando vê crianças que foram decapitadas, quando vê, inclusive, pessoas inocentes que foram simplesmente metralhadas, morreram sem qualquer chance de poderem se defender. E isso provocou uma reação sem precedentes por parte de Israel. E o mundo hoje olha com aversão para aquilo que aconteceu. E eu tenho ouvido, inclusive, de muitas pessoas cristãs que têm dito que os homens maus têm que morrer. E eu confesso a você que enquanto estou aqui gravando essa lição, eu estou pensando nesse tipo de sentimento que facilmente brota no nosso coração quando nós vemos pessoas que agem de forma violenta contra pessoas que não podem nem se defender. E aí eu me pergunto se daqui a pouco, se eu estivesse no lugar de Jonas,
se eu talvez não teria um sentimento parecido com o dele. Jonas queria que aquela gente morresse. Não queria que eles se arrependessem dos seus pecados. E o que vai acontecer, Deus agora vai ter uma paciência com o profeta, porque Deus tem paciência não apenas com o pecador que precisa ser salvo, mas ele tem paciência também com o profeta. E para salvar o profeta, ele agora vai fazer com que, durante a noite, provavelmente, um verme acabe surgindo ali naquela planta e a planta morre. E Jonas agora chora por causa da planta. Deus se aproxima dele e diz: pensa no que você está fazendo, Jonas. Você está triste por causa de uma planta que você nem plantou, ela nasceu sozinha. Mas você não tem misericórdia de uma cidade inteira, aonde homens, mulheres, crianças e até mesmo animais seriam completamente destruídos. Você não tem misericórdia deles, tem misericórdia de uma planta. Você acha que eu não teria misericórdia das pessoas, Jonas? E o texto termina de forma abrupta, não mostra qual foi a reação de Jonas diante daquilo que foi o chamado do Senhor Deus. Esse texto, na verdade, visa fazer com que nós paremos para poder pensar no tipo de visão que a gente tem que ter em relação ao outro. Deus tem tido ainda misericórdia conosco enquanto planeta, apesar de tantas maldades que acontecem. Apesar de tanta imoralidade, de tanta coisa ruim que tem lugar no nosso planeta. As palavras de Pedro, da 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, continuam mais vivas do que nunca. O Senhor não se atrasa em fazer o que prometeu, mas ele é longânimo, ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas todos cheguem ao arrependimento. Deus tem tido paciência conosco e com o nosso mundo. Será que nós não deveríamos ter paciência com as pessoas que estão à nossa volta e buscar também alcançá-las com a graça de Cristo? Essa é uma pergunta que também fica no ar para você e para mim. O nosso guia de estudos, ele vai trazer aqui um parágrafo que eu achei muito interessante. Depois dessa experiência, Deus o corrigiu com uma voz suave, ajudando-o a perceber que era tolice valorizar uma planta mais do que os milhares de homens, mulheres e crianças de Nínive, bem como seus animais. Eu pergunto a você, aonde o teu coração se encontra hoje? O que é mais importante para você? Deus está dizendo que o mais importante são as pessoas. Por isso somos chamados a trabalhar pela salvação delas. Vamos pedir a Deus para que, através do Espírito Santo, Ele trabalhe com o nosso coração e nos ajude a termos o sentimento certo em relação às pessoas que morrem à nossa volta, no pecado. Eu quero colocar também os pedidos que vão no teu coração, diante do nosso Deus. Não saia ainda. Permaneça conosco e ore comigo. Senhor, aprendemos muito sobre a lição de Jonas. Ele tinha mais misericórdia de uma planta do que de pessoas e de animais. Nos ajude, Pai, a termos uma visão de misericórdia em relação àqueles que pecam à nossa volta e que precisam da graça de Deus. Transforma o nosso coração e a nossa vida. Pedimos também que o Senhor possa ler cada pedido que foi enviado para o nosso canal. Também aqueles que estão no coração desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo. Responde, mesmo que o Senhor precise operar um grande milagre. Nós cremos que o Senhor pode e oramos para que o Senhor queira. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amanhã teremos a oportunidade de analisar ainda mais um fechamento agora de toda essa história. O tema que estudaremos será: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estudo a lição. E você?